Mais importante que o destino é o caminho. Esse é o título do livro que vai ser lançado depois de amanhã durante uma live realizada direto da casa do escritor, o empresário Davidson Botelho. Na obra, o autor conta as andanças de moto pelo mundo por mais de 30 anos. Olha só, é com o aventureiro, empresário e escritor Davidson Botelho que a gente conversa agora aqui no Issa Bahia. Bom dia, Davidson. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Como estão? Tudo legal. Olha, dá uma água na boca. Imaginar ficar viajando pelo mundo aí de moto. O título do livro, Mais Importante que o Destino, é o Caminho. Isso me faz lembrar uma frase do filósofo e médico indiano Deepak Chopra, que diz que sucesso não é um destino, mas uma viagem. É um pouco desse sentimento? Verdade. É um pouco desse sentimento que você quis passar com o livro? É, exatamente isso. Na verdade, o livro, eu tenho muitas viagens de moto, mas eu fiz uma coletânea aí em mais de 30 anos e conto também em algumas viagens de carro, de avião, então não é só de moto, apesar das viagens de moto serem as que trazem um conteúdo maior nesse sentido do caminho, né? Porque a gente, de moto, você sente o ambiente, você sente o cheiro da estrada, você percebe mais as coisas, mas também tem outras viagens interessantes. E o título surgiu no momento que eu fiz uma viagem, e até quando eu tracei o caminho, o destino, né? E tracei a rota, eu vi que o conteúdo maior estava no caminho, e não no destino que eu projetei, apesar de ter sido super interessante. Uma viagem que eu fiz de Salvador até Milwaukee, nos Estados Unidos, já fronteira já com o Canadá, no norte dos Estados Unidos. Foram 60 dias de viagem. De moto? E foram tantas histórias nessa viagem que o destino, apesar de ter sido uma coisa que a gente planejou, que era um evento que tinha que chegar lá, mas o destino, o caminho foi tão rico que me inspirou a dar esse título. E essa viagem foi uma das de moto ou não? Foi uma das de moto. Eu saí de Salvador com 2 amigos, na verdade eu e Roberto Bandeira, saímos daqui em Brasília, encontramos o Moacir Rabelo, outro amigo, e seguimos a América do Sul toda, 60 dias de viagem até chegarmos ao nosso destino. Mas o caminho foi fantástico. Inúmeras histórias, apertos, risadas, conhecimento, um crescimento muito grande. São passagens por mais de 70 países, não é isso, Davidson? Eu conheço ao longo da minha vida, eu conheço 74 países. Eu trabalhei 22 anos na aviação e mais um bom tempo também na hotelaria. E até por questões profissionais, eu viajei bastante, né? Também morei em outros países e tive muita oportunidade graças à minha atividade profissional. E todo o tempo que eu tinha de lazer, de folga ou de férias, eu também buscava viajar. Eu viajo desde os 18, 19 anos. David. Desculpa aí que eu estou um pouco... A gripe está me tomando. Não é o corona não, mas só um pouco de gripe. Ainda bem. Davidson, como foi o processo de construção desse livro? Porque você, ao longo de 30 anos, acumulou memórias, mas só a memória deu conta de fazer esse relato através de um livro? Não. A primeira vez que eu viajei sozinho, eu tinha 18 para 19 anos. Eu não viajei nem de moto, nem de carro, de ônibus. Eu comecei na hotelaria muito cedo e eu tirava férias, como todo profissional da hotelaria. Tira férias sempre em baixa temporada. Porque na alta temporada está trabalhando, os hotéis cheios. E eu não tinha com quem viajar, amigo, namorada, nada disso. Porque está todo mundo ou estudando ou trabalhando. E na baixa temporada, março, abril, era quando eu conseguia sair. Eu fiz uma viagem. Eu sempre gostei de fotografar, não significa que eu sou um bom fotógrafo, mas eu sempre gostei de fotografar. E eu anotava nas fotografias
todas as fotos. Naquela época a gente revelava, né, as fotos. E depois eu pegava aquele caderninho que você colocava as fotos ali e eu sempre anotei atrás tudo. O local, o dia, assim, como é que foi. Eu fazia um relato nas minhas fotografias, para eu ter uma memória. Passando um pouco mais de tempo, eu comecei a andar com o gravador. Eu tenho o hábito de gravar. Me habituei a gravar as coisas. Então eu andava com aquele gravador, inclusive aquele com mini cassete. Depois veio o gravador digital, aquele de bolsa digital, e depois veio o celular, que passou a ser o meu instrumento. Então, eu viajo, eu falo. Das viagens de moto mesmo, a gente tem um equipamento que instala no computador, no capacete, o microfone, som, tudo. E ali eu posso deixar ligado e ali mesmo eu vou conversando, eu vou falando e eu vou gravando. E nas outras viagens eu sempre levo o celular, na época o gravador, eu fui gravando. E aí, Fernando, eu tive um arquivo, né, um acervo muito grande de gravações. E eu fui deixando por muito tempo, porque um dia eu disse, ainda vou escrever o livro. E foram horas e horas e horas de gravações que eu peguei. E aí eu conheci o Eduardo Bastos, um jornalista, colega de vocês. Ele já tinha experiência em escrever 2 ou 3 livros, e a gente se conheceu. E ele me perguntou, como é que a gente vai fazer esse livro? O que é que você tem escrito? Eu digo, escrito eu tenho pouquíssimas coisas, eu tenho gravado. Eu preciso que você me ajude a transcrever, fazer essa transcrição do áudio das gravações para o papel. E aí começou essa história, a gente se reunindo, eu ligando o gravador, a gente ouvindo, porque eu tentei algumas vezes escrever, mas eu não conseguia fazer a transcrição fiel do que eu falava para o que eu escrevia. E eu queria que quem lesse o livro, ou eu queria tentar escrever, fazer com que as pessoas se transportassem para aquele momento, para aquele local que eu passei. E eu não estava conseguindo fazer isso na escrita. Se alguém ouvisse minha gravação, meu áudio, eu acho que até seria muito mais fiel e essa pessoa poderia se transportar. E aí teve o dedo do Eduardo Bastos, né, jornalista queridíssimo aí, que adora um rock and roll. Isso. Eduardo Bastos, figuraça. Me diga uma coisa, mesmo. Com mais de 70 países, né, experiência, tem alguma dessas viagens que, digamos, seja a eleita, essa daqui é a mais marcante, enfim, que eu levaria no bolso se fosse para resumir toda essa experiência? Olha, cada viagem é um filho, né? Eu diria que cada viagem é um filho. Todas são diferentes, cada uma com seu valor, com seu conteúdo. Tem viagens que eu fiz foram maravilhosas, tem viagens que eu fiz com meus filhos, tem viagens que eu fiz com minha família toda, tem viagens de motos. Todas têm sua particularidade, todas têm seu conteúdo, seu crescimento. Mas não tem aquela que te chama mais a atenção, não? Olha, essa de moto, pelo fato do desafio da gente sair de moto do Brasil até os Estados Unidos, ela tem um conteúdo assim maior por conta da aventura. Então ela se torna um pouco mais marcante e ela é a que tem maior número de páginas no livro. Mas, a princípio, seria essa viagem pela aventura, né? Pela demora, pelo tudo que a gente passou. Tem cenas, episódios assim sobre essa viagem que são realmente marcantes, coisas que eu nunca tinha vivido. Para a gente encerrar, Davidson, para você, parte dessas viagens você fez de moto, tem que ser com uma senhora dona moto, né? Eu tenho uma Harley Davidson já há alguns anos, eu tenho Harley Davidson há 22 anos. Antes eu também tinha outros modelos de moto. Eu viajei sempre com motos adequadas para o tipo de viagem, né? E uma Harley Davidson não fica devendo nada, né? Não. O equipamento faz parte
da formatação de tudo. Senão você deixa de ter uma história para ter um caso mal contado, né? Você ficar na Certamente. estrada, os equipamentos de segurança, o próprio motocicleta, o carro revisado, segurança. Segurança é um item primordial quando você viaja de moto. E o lançamento do livro está marcado então para amanhã, aliás, depois de amanhã, né? Quinta-feira, você vai fazer uma live direto da sua casa para, enfim, divulgar esse Mais Importante que o Destino é o Caminho, no livro aí do aventureiro. É uma live, a editora Um Livro, ela acha que deveríamos lançar nesse período de pandemia, as pessoas estão consumindo bastante livro, então ela acha que a gente deveria lançar. Eu queria fazer presencial, mas vamos fazer a live quinta-feira, dia 11, às 19 horas. O livro vai ser vendido por várias plataformas digitais, do Amazon.com, Mercado Livre, também no site da editora, que é Um Livro, escrito sem ser o numeral, umlivro.com.br. E aí nós vamos tentar. Só para finalizar, o livro conta as histórias da forma que eu vi, numa linguagem muito simples, leve. Não esperem um álbum de fotografias de altíssima qualidade, porque não é o objetivo, até porque muitas fotografias eu tirei de celular, de outra forma, é apenas para registrar aquele acontecimento. Então tem muita foto também, com o objetivo de registrar e contar as histórias da forma que eu vi e dando muitas dicas, não só de viagem, como coisas que eu vi pelo mundo afora que poderiam ser trazidos para a nossa sociedade, coisas que eu escrevi, mandei para deputados, prefeitos, secretários, experiências de coisas que eu presenciei e achava que poderia ser de grande valia para a nossa cidade ou para a nossa sociedade. Valeu. Essa é a ótica de quando eu viajo. Tá certo, valeu, parabéns, o aventureiro aí, empresário, também escritor Davidson Botelho, com esse livro, Mais Importante que o Destino é o Caminho. Muito obrigado, Davidson, sucesso para você. Um abraço para você e para o Fernando. Forte abraço. Tá, obrigado. muito obrigado, bom dia para você. A gente lembra que esse papo também vai estar nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, agora 7h56.